Olá, muito boa tarde a todos os companheiros da Terra, boa tarde a todos quantos estão conectados para mais uma vez poder ouvir as boas novas do Reino dos Céus, que está sendo pregada pelo profeta Caco Filipe, a qual todos os discípulos, apóstolos, pastores e doutores, evangelistas no mundo inteiro têm feito a gentileza de poder partilhar estas mesmas boas novas, a fim com que a humanidade possa ter o conhecimento e não possa dizer no último dia que não sabia que existia tal verdade sobre a terra, se não poderia acreditar, ou que não poderia, não possa dizer que não sabia que existia tal profeta sobre a terra, se não poderia acreditar. E é por esta razão e é por isto que todos nós, apóstolos e discípulos do profeta Caco Filipe, temos feito a gentileza de poder partilhar, de poder transmitir as boas novas do Reino dos Céus. Para o lado do português, é o apóstolo Guzé, discípulo do profeta Caco Filipe. Tenho partilhado com as pessoas, com todos quanto têm estado conectados a estas horas. E o apóstolo André Lima do Brasil, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe, também tem estado conectado no Facebook, partilhando as boas novas do Reino dos Céus, às 12 horas do Brasil, 15 horas de Angola, 16 horas de Moçambique. Ele tem estado sempre conectado. E se tu quiseres saber mais sobre o profeta Caco Filipe, tu podes procurar no Facebook Apóstolo André Lima. E sempre que ele estiver em direto, também tu poderás saber, tu poderás ouvir mais e aprender também mais. Ou também, tu também podes seguir-me, e sempre que eu estiver em direto, tu vais também poder aprender e saber mais e tirar as tuas próprias conclusões, a fim com que no último dia não possas dizer que não sabias que existia tal verdade sobre a terra. Hoje, sobre toda a face da terra, o único e verdadeiro profeta enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração é o profeta Caco Filipe. Em uma geração, Deus não envia proliferações de religiões. Em uma geração, Deus não envia igrejas evangélicas, igrejas protestantes, igrejas branamistas ou igrejas católicas. Mesmo através da Bíblia, todos esses religiosos que nós vemos em volta do mundo, eles usam a Bíblia, eles têm a Bíblia em sua posse. Eles bem sabem que, mesmo através da Bíblia, Deus não envia proliferações de religiões, Deus não envia proliferações de seitas, organizações, igrejas assim em diante, mas Deus envia um profeta, é um profeta que Deus envia, e este profeta, por sua vez, ele vem com uma mensagem profética para a sua geração, e é do que ele prega que é a única verdade na sua geração. A verdade é Deus através do seu próprio profeta, é a mensagem que o profeta prega, que é Jesus Cristo para a sua geração, que a humanidade deve poder crer. O que Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Sofonias disseram realmente é a palavra de Deus, realmente é a verdade, mas é uma verdade naquele tempo. Você vê que no tempo de Moisés, enquanto Moisés me ministrava, o que Moisés dizia era verdade, mas era verdade lá naquele tempo. Hoje, né, neste tempo, a verdade é o que sai da boca do profeta Caco Filipe. A única verdade sobre a terra, a verdade que a Bíblia nos diz que conhecereis a verdade te libertará. Esta verdade hoje é o profeta Caco Filipe. A verdade é o profeta. E é o que o profeta prega, que é a única verdade, que é a única via de salvação para qualquer habitante da terra. Nós vemos claramente que no tempo de Noé, que a vida eterna consistia em crer em Noé. Você vê? A vida eterna no tempo de Noé consistia em crer em Noé e seguir de tudo quanto Deus deu-lhe. Então, amados companheiros de terra, conforme diz o meu tema para o dia de hoje é: parem de seguir o diabo e seguem Deus através do profeta Caco Filipe. A única maneira, a única via de você poder seguir Deus é através do profeta que Deus envia para a sua geração. Você não tem como seguir Deus
Você não tem como adorar a Deus se não for através da mensagem que Deus deu ao seu profeta, em que está a ser pregada, está a ser ecoada, e que todos quantos vão poder acreditar são os que poderão adorar e servir Deus. Amados companheiros de terra, eu convido-te para vocês pararem de adorar o diabo. Eu convido-vos para vocês pararem de adorar o diabo, de servir o diabo. Eu convido-vos para vocês virem servir Deus através do seu profeta Cacó Filipe, que ele mesmo enviou e mandatou para a nossa geração. Para o tempo em que nós nos encontramos, o único verdadeiro profeta enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração é o profeta Cacó Filipe. E hoje ninguém tem como adorar a Deus senão através deste mesmo profeta. Você vê que as pessoas são denominacionais, são evangélicos, são protestantes, são católicos, branamistas, missões e ministérios, são membros dessas igrejas. E eles, por sua vez, todos eles, têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. E eles dizem que adoram um só Deus. Mas vamos ver algo. Vamos ver, mas como é possível adorar-se um Deus de paz, Senhor Jesus Cristo, mas com doutrinas e princípios diferentes? Nós vemos que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um no seu lugar. Eles tinham o verdadeiro Espírito Santo, serviam o verdadeiro Deus. Mas nós vemos também que eles não se contradisseram. Marcos pode dizer algo que João não disse, mas eles nunca se contradisseram. Mateus, João pode dizer algo que Mateus não disse, mas eles nunca se contradisseram. Mas por quê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que estava sobre eles. Mas o que nós vemos agora com estas igrejas de caráter evangélicos, você vê, só entre as igrejas evangélicas sobre a face da terra, existem milhares de igrejas evangélicas sobre a face da terra. E dentre estas milhares de igrejas evangélicas sobre a face da terra, cada uma delas tem o seu princípio. Cada uma delas tem a sua doutrina, tem o seu líder. Você vê? Mas eles dizem, clamam que servem e adoram o mesmo Deus. Mas a pergunta que eu coloco é: como é possível adorar-se o mesmo Deus? Como é possível adorar-se um só Deus, Senhor Jesus Cristo, mas com doutrinas diferentes? É isto que eles não se perguntem. Você vê que os membros dessas igrejas do diabo, essas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, Mormon, Guru, Marajá, missões e ministérios, campos de orações e outros, os membros dessas igrejas, você pode notar que os membros dessas igrejas, embora eles tenham doutrinas diferentes, embora eles tenham princípios diferentes, mas eles chamam-se irmãos em Cristo. Eles acreditam, eles mesmos, que eles adoram o mesmo Deus. Eles veem que eles adoram o mesmo Deus e ainda dizem que não, Deus é só um. Mas quem é este Deus que eles realmente pretendem adorar, que não adoram? Quem é o Deus que eles adoram? É o diabo naturalmente. Só o diabo é que pode dar estas confusões de doutrinas. Somente o diabo é que pode colocar vozes de discórdia sobre a terra para que o que Deus está a fazer. Você vê que no tempo em que Noé estava a pregar, se você fosse um verdadeiro servo de Deus, se
Se tu estivesse no tempo de Noé, enquanto Noé ministrava, se tu fosses realmente um verdadeiro servo de Deus, neste caso, você não pregaria às pessoas sobre o sacrifício de Abel com o de Caim. Você não poderia explicar às pessoas o que os profetas antes de Noé fizeram. Mas você tem que ser o eco do que Deus deu a Noé. Você tem que ser o eco do que Noé pregava. Era a mensagem de Noé que você tem que transmitir às pessoas em todos os lugares. Assim também hoje, sobre toda a face da terra, no início do século XXI, a única mensagem que deve ser pregada pelos padres, bispos, apóstolos, profetas de igrejas, evangelistas, doutores, pastores, pregadores, discípulos, assim em diante, é a mensagem do profeta que é com Filipe. É a mensagem que Jesus Cristo ele mesmo deu ao profeta que é com Filipe, que deve ser pregada hoje. Se tu estiveres em algum lugar ou em alguma igreja, se lá não ecoam o que Deus deu ao profeta que é com Filipe, se lá não pregam que é com Filipe, é o diabo que você serve e adora. E eu te convido a parar de servir o diabo. Eu te convido a parar de adorar o diabo. Venha a Deus, sirva a Deus através do seu profeta Caco Filipe. Você vê que estas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brananistas, cada uma delas tem o seu princípio. Cada uma delas tem a sua doutrina. Mas elas dizem que adoram o mesmo Deus. Mas como é possível adorarmos o mesmo Deus, mas com doutrinas diferentes? Como é possível adorar-se o mesmo Deus, mas com doutrinas diferentes? E por que toda esta confusão no meio deles? É porque eles rejeitam o profeta que é com Filipe. O profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra como os profetas da Bíblia. Em uma geração, em um tempo, Deus conduz o seu povo por um profeta mensageiro. É o profeta mensageiro que é a boca de Deus. O legislador da palavra em uma geração é o profeta. E hoje, sobre a face da terra, o único e verdadeiro profeta enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração é o profeta Caco Filipe. Qualquer pessoa que o rejeita serve e adora o diabo Satanás sem saber. Em cada tempo, em cada geração, quando Deus envia o seu profeta, é por ele que todos serão salvos. Em uma geração, em um tempo, quando Deus envia o seu profeta, é por ele que você tem como servir Deus, adorar a Deus. Você não tem como servir Deus, você não tem como adorar a Deus, se não for através do profeta que Deus ele mesmo enviou. Como é possível algumas pessoas pretenderem servir Deus ou adorar a Deus enquanto eles rejeitam o profeta que Deus ele mesmo enviou? Como é possível? No tempo de Noé, alguma pessoa serviu Deus que não creu em Noé? Enquanto Jeremias estava a ministrar
Alguma pessoa sobre a terra serviu Deus que não criou em Jeremias? Será que quando Jesus de Nazaré estava sobre a terra, alguém serviu Deus que não criou Jesus de Nazaré? Os fariseus serviam Deus? Os saduceus, os helenitas, os herodianos, os ateus, os perizeus serviram Deus? Alguém em um só tempo, em uma só geração, serviu Deus enquanto rejeitou o profeta que Deus ele mesmo enviou? Como é possível? Hoje, sobre a face da terra, algumas pessoas acreditarem em eles mesmos que servem Deus enquanto são católicos, são protestantes, são evangélicos, são brahmitas, são mormons, são guru marajá, são muçulmanos. Como é possível? Através da Bíblia, existe um só povo, uma só geração que serviu a Deus, mas que rejeitou o profeta que Deus ele mesmo enviou. Amados companheiros de terra, eu convido-vos a muita sabedoria. É necessário você ser sábio para você poder obter a salvação. É tornando-se humilde, é tornando-se como uma criança, que você possa saber e compreender o que Deus está a fazer. O orgulho simplesmente humilha as pessoas. Você não tem como conhecer Deus sendo orgulhoso. Um orgulhoso não tem como compreender o que Deus está a fazer, porque o orgulho lhe impedirá a compreender o que Deus está a fazer. Olha, você vê que não é algo novo em uma geração, em um tempo, em que Deus envia um profeta e que é por aquele profeta que todos devem acreditar para poderem ser salvos. Não é algo novo. A Bíblia que você usa mostra-te claramente que para ser salvo é através do profeta que Deus envia. Pela Bíblia, você pode ver claramente que para um povo estar na vontade de Deus, para um povo servir Deus, é através de um profeta. Mas de onde partiu, de onde surgiu, o que ocorreu, para que as pessoas hoje pudessem acreditar que mesmo eles sendo evangélicos, católicos, protestantes, servem Deus? Como é que isto partiu? Como é que isto originou? Ou de onde isso veio? Isto veio do inferno. É o diabo de uma ponta a outra. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo enviaria profetas. E em Mateus capítulo 23, no versículo 30, os fariseus e os saduceus diziam a Jesus que se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, os profetas, nós não iríamos matar os profetas. Se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, os profetas, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Mas Jesus chamou-lhes de hipócritas, chamou-lhes de raças de víboras. O porquê? Porque eles cometiam os mesmos erros que os seus pais cometeram diante dos profetas, diante de Jesus de Nazaré. Hoje, as pessoas, por sua vez, leem a Bíblia e veem a história de Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Jesus de Nazaré, Paulo, Ageu e tantos outros. E eles vejam que, não, se eu tivesse realmente no tempo de Jesus de Nazaré, eu não cometeria o mesmo pecado, os mesmos erros que os fariseus cometeram. Se eu tivesse no tempo de Paulo, eu não faria o que esse crânio fez. Se eu tivesse no tempo de Isaías, eu não iria serrar Isaías em pedaços. Se eu tivesse no tempo de Jeremias, eu não iria lançar Jeremias em uma fossa. Assim em diante. As pessoas dizem isto. Você vê? Mas o que prova, o que vai te provar o que a tua boca diz? Qual é a prova que a tua... Você pensa que Deus vai enviar uma igreja
Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Jesus, Paulo são nomes da igreja ou de profetas. Agora, o que poderá provar, o que a tua boca diz, o que poderá te provar, se você estivesse no tempo de Jesus de Nazaré, não estarias ao lado de Herodes e Pilatos? O que vai provar hoje, se você estivesse no tempo de Isaías, não poderes serrar Isaías em pedaços? Visto que Isaías, Jeremias, Jesus não são nomes da igreja, mas são nomes de profetas. O que vai te provar é que Deus também vai enviar um profeta para a tua geração. Você vê? Deus vai te enviar também um Isaías para provar o que a tua boca diz. Para que quando você se deparar com a sua mensagem, para quando você se deparar com esse profeta, para que você possa provar o que a tua boca diz, o que a tua imaginação te dá. A fim de você provar se realmente não vai serrar esse profeta em pedaço, conforme os teus antepassados fizeram lá com Isaías. Você vê? Se você diz, lê pela história, lê pelos evangelhos e outros que o que ocorreu com Jesus, se você vê que realmente que o Pilatos e Herodes fizeram algo muito mal, evidentemente, você pode ver que lá os fariseus, os saduceus, os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré realmente cometeram um grande erro, cometeram um grande pecado em poder crucificar o Senhor Jesus. Você sente isto em teu coração, o teu coração cerra-se, você sente que você inclusive chora, mostrando categoricamente que se você lá tivesse, não estarias ao lado de Herodes e Pilatos. Se você lá tivesse, não estarias ao lado dos fariseus. Se você lá tivesse, não estarias ao lado dos religiosos do tempo de Jesus de Nazaré. Mas hoje, o que vai provar o que a tua imaginação diz? Hoje, o que vai te provar o que a tua boca diz? Hoje, o que vai te provar o que você crê que não farias? O que fizeram nos profetas antes de com Filipe? E o que vai te provar hoje? É que Deus também vai te enviar um profeta. Deus vai enviar um Jesus de Nazaré para provar o que a tua boca diz. Deus vai enviar um Paulo para provar o que a tua boca diz. Deus vai enviar um Jeremias, um Abacuque, um Malaquias, um Sofonias para provar o que a tua boca diz. Hoje, sobre a face da terra, Deus enviou com Filipe para provar o que a tua boca diz quando você lê a história de Jesus de Nazaré. Hoje, sobre a face da terra, Deus enviou com Filipe para provar que se você estivesse no tempo de Isaías, você realmente não serraria Isaías em pedaço. Hoje, sobre toda a face da terra, Deus enviou unicamente o profeta que é com Filipe para provar o que a tua boca diz. Para provar, se você estivesse no tempo de Jesus, não irias estar ao lado de Herodes e Pilatos. Hoje, Deus enviou o profeta que é com Filipe para provar o que se você estivesse no tempo de Jesus, você não iria crucificar Jesus. Hoje, Deus enviou o profeta que é com Filipe para provar se você estivesse no tempo de Jesus, não irias apedrejar. Em cada tempo, em cada geração, Deus envia um profeta que é a prova da humanidade. Em cada tempo, em cada geração, Deus envia um profeta para provar à humanidade tudo quanto a humanidade lê e sabe através dos profetas antes daquele profeta. Hoje, sobre toda a face da terra, o único profeta mandatado e enviado pelo Senhor Jesus Cristo é o profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe é o único profeta verdadeiro, enviado e mandatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, vejamos algo através da Bíblia. Nós vamos ver uma coisa. Você vê algo através da Bíblia. Nós podemos ver que sempre que Deus enviou um profeta, ok,
Através da Bíblia. Quando Deus envia um profeta, este profeta é aceito por toda a humanidade. Através da Bíblia. Você vê? A Bíblia ela serve para te dar uma ideia como é que Deus trabalha. A Bíblia ela serve para dar-te uma ideia como é que Deus age. Como é que Deus se manifesta. A Bíblia é para isto, é para este fim. A Bíblia não é para te salvar, não. A Bíblia ela não é para te salvar, porque a Bíblia não salva ninguém. O que salva é o profeta vivo do seu tempo. A Bíblia, Deus não tem como te salvar a não ser através do profeta vivo do seu tempo. Quem salva é o profeta vivo. No tempo de Noé, ninguém foi salvo que não quer em Noé. Você vê? A Bíblia, ela é para te dar uma ideia como é que Deus age, como é que Deus trabalha, como é que Deus se manifesta, como é que Deus conduz o seu povo. A Bíblia é para poder dar-te esta noção, este entendimento. Você consegue ver através da Bíblia que, por exemplo, Deus não envia proliferações de religiões. Se eu estou a dizer que Deus envia proliferações de religiões, é porque como o profeta disse. E através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras, você pode ver que em nenhum tempo, em nenhuma geração, Deus enviou proliferações de religiões. Mas Deus enviou profeta. Você vê? E você nunca também deve esperar que a Bíblia vai falar com Filipe. Você vê que antes de Paulo vir, Paulo está no Novo Testamento. Quando Paulo estava sobre a terra, tinha um Antigo Testamento. Mas não era o nome de Paulo que estava escrito. Você vê? Mas Paulo mostrou em Atos capítulo 13, versículo 46, que ele é a promessa de Isaías 49, versículo 6. Paulo mostrou isso em Atos capítulo 13, versículo 38. Você vê? Agora, João Batista, ele, antes de João Batista vir, tinha um Antigo Testamento. Antes de João Batista vir, tinha de Gênesis a Malaquias. Você vê? Agora, será que no Antigo Testamento, do livro de Gênesis ao a Malaquias, tinha nome João Batista? Não. Você vê? Então, podemos notar que as pessoas são simplesmente ignorantes. Dizem certas coisas no intuito de poder somente rejeitar. Não porque quero compreender ou quero entender mais, mas simplesmente quero rejeitar. Mas João Batista mostrou em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, que ele, João Batista, é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. Mas em Isaías capítulo 40, versículo 3, não tem o nome João Batista. Você vê? Hoje, na Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, não tem nome Caco Filipe. Mas Caco Filipe mostrou que ele é a voz de Mateus 25, 6. Você vê? Os filhos do diabo, quando João Batista estava a ministrar, quando João Batista mostrava que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3, diziam que aí não tem o nome João Batista. Vê? Mas João Batista era a voz de Isaías 40, versículo 3. Os filhos de Deus que estavam naquele tempo acreditaram em João Batista como Apolo. Hoje, os mesmos filhos do diabo combatem o profeta Caco Filipe. Caco Filipe mostra que ele é a voz de Mateus 25, 6. A voz que clamou, que despertou as virgens em Mateus 25, versículo 6, é Caco Filipe. O noivo é Cristo. Mas a voz que despertou as virgens, os escolhidos, que despertou para ir ao encontro do noivo, esta voz é Caco Filipe. Hoje os filhos de Deus compreendem isto com tanta facilidade, como em todos os tempos os filhos de Deus sempre compreenderam o que Deus sempre fez. Compreenderam a voz de Deus. Porque Jesus disse em João 10 que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Jesus não disse que as minhas ovelhas reconhecem o meu vestuário, ou a minha roupa, ou a minha aparência, mas a minha voz. O pastor pode mudar de roupas, mas permanece o meu mesmo pastor.
Outrora, o pastor era chamado Martinho Lutero e o escolhido o reconheceu. Outrora, o pastor estava como João Wesley, o escolhido o reconheceu. Outrora, o pastor estava como Paulo, o escolhido o reconheceu. Hoje o pastor está como Caco Filipe, os escolhidos estão a reconhecer e reconhecerão. Você vê? Então, nós podemos ver que Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6. As pessoas combatem, as pessoas rejeitam, as pessoas têm a Bíblia, mas eles não sabem para que serve a Bíblia. Eles não sabem que a Bíblia é para lhes dar um entendimento, para eles compreenderem como Deus salva, como Deus trabalha. Em vez das pessoas usarem a Bíblia do que ela serve, elas usam a Bíblia para angariar lucro, para abrir denominações religiosas, seitas, assim em diante. Usam a Bíblia para eles mesmos depositarem lá a sua esperança da salvação. Você vê? Mas a Bíblia não salva ninguém. Um livro não pode salvar ninguém. A Bíblia é um livro de história, a qual contém profecias para gerações futuras. Como, por exemplo, que hoje diz que haveria um clamor à meia-noite, no tempo que nós estamos no meio dos negros, e este clamor hoje está a se cumprir. É tudo. Este é o propósito da Bíblia. E dar-te uma noção que, quando Deus envia um profeta, como esse profeta age. Quando Deus envia um profeta, como é que esse profeta vai ser combatido, vai ser rejeitado? Então, a Bíblia, ela dá-te é para isso. Ela te dá, um entendimento de compreenderes que quando vai enviar um profeta, ele vai ser tratado assim. Como é que você vai poder compreender? Através da história. Você vai ver o que ocorreu com Isaías, o que ocorreu com Ezequiel, o que ocorreu com Sofonias, o que ocorreu com Ageu, o que ocorreu com Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, o que ocorreu com João Batista, Jesus, Paulo, assim em diante. Então você vai poder ter uma noção. Quando você estiver sobre a terra, tendo este conhecimento, é para você procurar a verdade do seu tempo. Você vê, a verdade não são escritos, a verdade é o profeta. A verdade em uma geração é o profeta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis o profeta do seu tempo e o profeta te libertará. A verdade é o profeta. Quando se diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento, é porque sem um profeta você não tem como conhecer Deus. Você vê? Você perde-se por ser um profeta, porque os líderes religiosos vão vir, devido à dureza da vida e à falta de emprego, eles vão comercializar a palavra, vão comercializar o templo, são comerciantes do templo, então eles vão fazer o povo se perder, e o povo vai poder estar ali nessas igrejas por falta de conhecimento. Você vê? Então, a verdade é o profeta que é a luz é o profeta. Então, nisto, podemos ver a importância da Bíblia, que ela serve para nos dar uma ideia, uma noção. Hoje, um filho de Deus, ele pode ver, ele pode compreender, ver através da Bíblia. Ele, numa igreja católica, protestante, evangélica, ele logo compreenderá que aqui não é o lugar dele. Um filho de Deus, ele compreende que aí não é o seu lugar. Porque, através da Bíblia, ele não viu nenhum santo a seguir denominações religiosas. Através da Bíblia, ele não viu nenhum santo a seguir religiões, professores de religiões ou líderes religiosos. Você vê? Pelo contrário, os líderes religiosos sempre estiveram contra o que Deus está a fazer. Os líderes religiosos e os religiosos sempre combateram o profeta vivo do seu tempo. Os líderes religiosos e os religiosos sempre viram como heresia, viram como a palavra do diabo, a palavra de Deus. E as suas imaginações, as suas ideias, é que eles consideravam como a palavra de Deus. Então, um filho de Deus consegue ter uma percepção maior, consegue ter uma percepção maior, um entendimento maior de como é que Deus age. Ele saberá que em uma geração Deus envia um profeta, mas os religiosos são quem combatem este profeta. Você vê?
o Filho de Deus, ele consegue saber que quando Deus enviar um profeta, os filhos do diabo, os religiosos e os líderes religiosos, farão de tudo para demonstrarem que este profeta é falso. Mas eles mesmos, com doutrinas diferentes, vão se unir. Católico vai se unir com evangélico, evangélico de diferentes evangélicos vão se unir, sabe? Para simplesmente dizerem um só homem que é o falso. Sabe? Todos eles com doutrinas diferentes unem-se para dizerem hoje que o Filipe é falso. Você vê? É assombroso. Então, um filho de Deus que me acompanha, um filho de Deus que me escuta, ele começa a compreender. Deus começa a abrir o seu entendimento. Ele vê que, mas como é possível? Os evangélicos, dentre os evangélicos, já há doutrinas diferentes entre eles. Já há contradições. Já tem líderes religiosos. Mas como eles servem um só Deus? Enquanto tem doutrinas diferentes? E por que todos eles são unânimes em dizerem que o Filipe é o falso profeta? Você vê? Não foi isso que aconteceu com Jesus de Nazaré. Não foi o mesmo que ocorreu com Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias e os profetas da Bíblia. Então, o Filho de Deus consegue ter uma percepção maior. O Filho de Deus consegue ter um entendimento que realmente eu tenho que saber mais quem realmente é o profeta Caco Filipe. Você vê? Por quê? Porque a sua alma é destinada à salvação. As almas do filho do diabo com o filho de Deus não são iguais. Os filhos do diabo, eles foram feitos para ir ao inferno, para ir à perdição. Um filho do diabo, ele sente-se bem numa igreja evangélica. Um filho do diabo sente-se bem sendo católico. Um filho do diabo sente-se bem sendo protestante, sendo evangélico, sendo branamista. Um filho do diabo sente-se bem sendo membro dessas igrejas. Você vê? Mas um filho de Deus, não. Um filho de Deus, ele vê que pela Bíblia, que é o fundamento para qualquer cristão, ele vê que Deus não envia proliferações de religiões. Pela Bíblia, Deus não envia seitas. Pela Bíblia, Deus não envia organizações. Deus não envia líderes religiosos. Mas, pela Bíblia, Deus envia profeta. É um profeta que Deus envia em uma geração. Você vê? Mas, sempre que um profeta é enviado por Deus, os filhos do diabo sempre dizem que não. O último profeta é tal. O último profeta é tal. Já não há profeta. Nosso pai Abraão. Nós somos de Moisés. Nós somos de Acolá. Você vê? Os filhos do diabo fazem de tudo para rejeitar o profeta vivo. Os filhos do diabo só creem quando o profeta morre. Quando o ministério daquele profeta termina, é quando eles vão acreditar. Mostra-me pela Bíblia um povo do diabo, um filho do diabo que acreditou no profeta vivo do seu tempo. Os filhos do diabo sempre combatem o profeta do seu tempo. Mas quando eles combatem, eles são membros de uma igreja. Você vê? Mas pela Bíblia, nenhum santo foi membro de uma igreja. Você vê? Assim Jesus foi evangélico, ou protestante, ou católico, ou branamista, ou mormon, ou muçulmano. Jesus foi o quê? Você vê? São filhos do diabo. Eles nem eles mesmos interrogam-se isto. Eles sentem-se bem do que eles seguem. Eles sentem-se bem onde eles estão. Mas os filhos de Deus, não. Os filhos de Deus, eles interrogam-se. Os filhos de Deus, eles conseguem entender que, mas realmente, sempre quando é final do ano, os pastores dizem que não. O ano tal será um novo ano. O ano tal será um ano de sucesso. Deus vai mudar a tua vida. Mas por que só usam o final do ano? Você vê? O Filho de Deus consegue ter uma maior percepção. Consegue buscar facilmente a verdade.
ele vê que não. Mas realmente hoje mesmo, o nome de Jesus se tornou como um comércio. A dureza da vida e a falta de emprego fez com que muitos hoje se tornassem servos de Deus. Não. Eu tenho que parar de ir na igreja. Eu tenho que pensar bem. Você vê? O Filho de Deus tem uma maior compreensão. O Filho de Deus, a sua alma é destinada a Deus. Mas o filho do diabo, ele sente-se bem. Você vê? Ele até pode dizer que não, você não presta atenção nestas coisas. O importante é adorar Deus. Mas como é possível você adorar Deus enquanto você rejeita o poeta do seu tempo? Como é possível você adorar Deus enquanto você está com o diabo? Você vê? O Filho de Deus, ele consegue compreender que estas igrejas são comerciantes. O Filho de Deus, ele consegue compreender que estas igrejas evangélicas gostam de dinheiro. Os filhos de Deus, eles conseguem compreender que nessas igrejas evangélicas só se prega dinheiro, só se prega prosperidade, só se prega bênção. Mas na Bíblia, quem pregou dinheiro? Na Bíblia, quem pregou prosperidade? Pela Bíblia, quem pregou que Deus vai te abençoar para você dar? Você vê? O Filho de Deus, ele consegue ter uma maior compreensão. Ele, embora estiver no meio desses líderes religiosos, mas ele tem uma posição discreta. Ele tem uma posição diferente. E quando ele descobrir sobre o profeta que é Filipe, ele dirá: é este homem que eu estava à procura. Então, amados companheiros de terra, o Filho de Deus tem uma maior percepção e consegue compreender e consegue entender que o nome de Jesus Cristo hoje se tornou como um comércio. O Filho de Deus, ele consegue compreender que estas igrejas evangélicas só pregam dinheiro. Salvação nessas igrejas evangélicas é dar dinheiro. Salvação nessas igrejas evangélicas é você patrocinar a igreja, é você ajudar o pastor. Você vê? A dureza da vida e a falta de emprego fez com que muitos hoje abrissem igrejas. O nome de Jesus Cristo hoje tornou-se como um comércio. Mas, amados companheiros de terra, eu vos convido no dia de hoje para pararem de adorar o diabo, para pararem de servir o diabo. Vocês servem o diabo em nome de Jesus. Vocês adoram o diabo em nome de Jesus. É o diabo que vocês servem em nome de Jesus. O diabo hoje se disfarçou nas igrejas e é adorado em nome de Jesus. Você vê? Amados companheiros da terra, vocês precisam ser sábios. Vocês precisam ser humildes. Não é preciso de oração enquanto você vai permanecer católico. Preciso de oração enquanto você vai permanecer evangélico. Não procuram pelas orações. Não procuram por milagres. Não procuram por sucesso no negócio. Não procuram pela prosperidade. Procuram pelo profeta vivo do vosso tempo. É por esta razão, por vocês estarem a padecer, pedindo orações, milagres, prosperidade e outros, que os líderes religiosos vos enganam. É por esta razão que vocês dão forças a esses gatunos, a esses líderes religiosos, a esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Taylor Osborne, Benny Hinn, Tibi Joshua, David Owen, a esses líderes religiosos, a todos os líderes religiosos. Você vê? Vocês devem abandonar estas igrejas católicas, estas igrejas protestantes, estas igrejas brenamistas, essas igrejas evangélicas, essas missões e ministérios, essas todas as que se chamam a face da terra, para aceitarem unicamente que é com Filipe. Amados companheiros da terra, vocês
precisam ter uma posição diante de Deus. Vocês precisam ser humildes diante de Deus. Hoje o profeta é Caco Filipe, o único profeta verdadeiro hoje, sobre toda a face da terra, é Caco Filipe. Todas essas igrejas que vocês vejam à vossa volta são comerciantes do templo. É devido ao dinheiro que essas igrejas existem. É pela falta de emprego com que os seus líderes, eles mesmos se estabeleceram de pastor, apóstolo, doutor, ascendente. Você vê? Mas Deus hoje enviou o profeta Caco Filipe para te libertar, para te fazer ver, para você compreender. Você precisa ver, compreender o que Deus está a fazer. Mas você não tem como adorar a Deus, servir Deus, enquanto você acredita no profeta que Deus enviou. Para todos aqueles que procurarem saber mais, que quiserem saber mais quem realmente é o profeta Caco Filipe, eu convido a seguir-me no Facebook, de modo a acompanharem sempre os meus vídeos em direto. Eu convido-vos a irem a instalarem o aplicativo do profeta Caco Filipe nos vossos telefones, seja telefones Android ou iPhone. O aplicativo do profeta Caco Filipe está disponível nos telefones Android como iPhone. Vão no Play Store, para quem tem telefone Android, procura por Profeta Caco. Profeta Caco. Instala o seu aplicativo oficial. Para os que têm iPhone, vão no App Store, procura por Profeta Caco. Instala o seu aplicativo oficial. Instala o aplicativo Profeta Caco, é gratuito. Está disponível no Play Store como no App Store. É gratuito o aplicativo. No aplicativo tem pregações escritas, pregações em áudios, em vídeos, mais de 120 e tal pregações. Vocês, se sois filhos de Deus, leiam, ouçam, assistam e deixa Deus vos iluminar. Que Deus vos abençoe. A minha oração é que Deus Ele mesmo ilumina-vos e vos faça compreender o que eu os compreendo. Passem bem e estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.